efficiunt demons, ut quae non sunt, sic tamen quasi sinta, uns patienta hominibus exhibienta. Fazia 3 semanas desde que ouvi qualquer palavra de David. Nos 6 meses desde que começamos a namorar, ficamos apenas 3 dias sem nos falar. E isso depois de uma briga bem intensa. Não havia nada fora do comum quando conversei com ele pela última vez. Ele apenas mencionou que iria verificar algo que um amigo lhe contou. Mas então recebi uma mensagem muito estranha na noite anterior. Era de David, mas não era de seu número. Tinha apenas 5 palavras. Sem fim, não vem. David. Algo estava errado. Depois de ler aquele texto, senti náuseas, como se estivesse vendo algo que não deveria. Decidi entrar em contato com Peter, mas já havia falado com esse idiota antes. Ele era um caloteiro, mas pelo menos poderia ter alguma informação sobre onde David poderia estar. Decidi entrar no ICQ com a conta de David. Achei que seria mais fácil começar algo com Peter se ele não soubesse que era eu. Quando eu loguei, ele imediatamente me mandou uma mensagem. David, puta merda, você me deixou preocupado. Pensei que tinha ido para casa. O que quer dizer? A casa sem fim, cara. Aquele lugar que te falei, eu poderia jurar que você iria. E no fim, esse cara sabia o que estava acontecendo. Sim, na verdade, eu não consegui encontrar. Talvez eu tente amanhã novamente. Onde estava mesmo? De jeito nenhum. Você já me preocupou pra caralho. Que lugar que eu estive, cara. Você não quer ir pra lá. Peter, esta é a Maggie. Espera, o quê? Onde está o David? Eu não sei. Pensei que você saberia, mas aparentemente não. Merda. Que? Sério, Peter? Você precisa me contar o que está acontecendo. Eu acho que ele foi pra casa. Fica fora da cidade. Talvez 6 quilômetros descendo a rua Terrence. A entrada sem sinalização. Depois à direita e... Puta merda. Cara, ele se foi. Não, eu não acho que ele se foi. E o que você tá planejando fazer? Eu vou trazê-lo de volta. Saí na noite seguinte por volta das 8. Não havia um único carro durante toda a viagem e quando virei para a rua sem sinalização, eu vi uma placa apontando para a estrada. Sem fim, por aqui, aberto 24 horas. Minha respiração não estava estável desde que saí de casa e ver a casa não ajudou. Não havia outros carros por perto, o que me fez pensar que não estava aberto. A luz da varanda da frente iluminava a área circundante e as janelas mostravam que as luzes estavam acesas no interior. Estacionei o meu carro, andei até a frente e entrei. O saguão da frente era bastante normal, mas, como previ, não havia ninguém lá. Todas as luzes estavam acesas, mas ninguém estava lá. Além da porta pela qual entrei, postado do lado dele havia outro sinal. Sala 1 por aqui. Mais 8 seguem. Chegue ao final e você ganha. Não foi isso que fez meu estômago revirar. Não foi isso que parou meu coração. Havia mais abaixo, rabiscado e o manuscrito em vermelho. Você não vai salvá-lo. Devo ter ficado no saguão por 1 hora. Eu estava congelada. Eu não sabia como continuar. Eu passei pela porta. Eu chamei a polícia. Depois de ler a placa, decidi que posso ter mordido mais do que eu poderia mastigar. Tenho uma estatura mediana para uma menina, mas bem magra. Decidi que ligar para a polícia era a melhor coisa a se fazer, então enfiei a mão no bolso e abri o telefone para ligar. Sem serviço. A casa devia estar bloqueando o sinal e ficava basicamente no meio do nada. Caminhei em direção à entrada, imaginando que encontraria serviço do lado de fora. Estendi a mão para a maçaneta e torci. E nada. Estava trancado. Eu balancei com mais força e nada. Estava trancado por fora. Eu bati minhas mãos contra a porta e gritei para qualquer um que pudesse me ouvir. Eu sabia que era inútil. Ninguém estava aqui além de mim.
Então eu senti uma vibração em meu bolso. Eu me balancei e olhei para o meu telefone. Um texto não lido. Fui salva. Talvez a mensagem fosse David dizendo que ele estava bem. Era um número diferente. Um que eu não tinha no meu telefone. Apertei e quase derrubei o telefone. Você também não pode se salvar. Meu corpo inteiro estava tremendo. Eu não queria desmaiar. Eu estava presa lá, um celular sem sinal, numa sala sem saída. Meus olhos examinaram a sala e pousaram na porta do outro lado da sala. Um dourado foi montado na frente. Parecia a porta de um quarto de hotel. O chão parecia distante quando me aproximei da porta. Em alguns momentos eu estava a poucos centímetros dele e encontrei minha cabeça na madeira e escutei. Tudo que eu ouvi foi uma música distante de Halloween. Apenas música instrumental, assustadora, que você ouviria em qualquer casa mal assombrada. De repente, fiquei um pouco mais calma. David sempre foi conhecido por suas pegadinhas. Ele me contava sobre essas configurações elaboradas que ele e seus amigos faziam para os novos jogadores de seu time de futebol. De alguma forma, um sorriso apareceu em meu rosto e eu abri a porta sem medo. Entrar à primeira sala aliviou ainda mais meus medos. O quarto era uma tentativa completamente normal de uma casa mal assombrada, embora um tanto deficiente. Em cada canto havia um espantalho, mas nem um pouco assustador. Eles eram um tipo que você costuma ver na escola primária, com grandes rostos sorridentes. Fantasmas de papel pendiam no teto, e um ventilador no canto adicionava uma brisa fria que fazia girar. Ao lado de um dos espantalhos havia novamente a única outra porta na sala. Impresso na frente, semelhante à primeira porta, havia um grande 2. Eu ri e deixei este quarto esfarrapado para trás. Quando abri a porta do quarto 2, não conseguia ver 1 metro à minha frente. Estava completamente cheio de uma névoa cinza que cheirava a borracha. Imaginei que deveria haver alguma máquina de fumaça aqui, e ela deve estar bombeando este material por horas. Não havia janelas no último cômodo, então a ventilação devia ser terrível. Caminhei lentamente para frente e soltei um pequeno grito. Eu tinha esbarrado num grande Jason Voorhees robótico. Seus olhos brilhavam vermelho e a faca na sua mão foi para cima e para baixo em um movimento de esfaqueamento espasmódico. Meu coração estava disparado e se alguém estivesse comigo, eu me sentiria incrivelmente envergonhada. Cobri minha boca e passei por Robo Jason. A névoa estava ficando um pouco forte. Eu estava começando a me sentir tonta quando encontrei a porta do quarto 3. Coloquei a minha mão na maçaneta e a puxei para trás com dor. A maçaneta estava extremamente quente. Coloquei a minha mão na própria porta e senti que ela também estava quente. Não consegui ouvir nada do outro lado. Encostei o ouvido na madeira quente, esperando ouvir fogo. E não ouvi nada. Presumi que fosse apenas o calor. Como se estivessem bombeando calor para dentro dele, como a sala final do Mr. Toad's Wild Ride na Disneylândia. Peguei a ponta do meu vestido e a enrolei na mão. Girando a maçaneta o mais rápido que pude, eu me joguei no quarto 3. Não havia fogo, apenas escuridão. Estava muito frio. O quarto 3 não era como os outros quartos. Naquele momento eu sabia que algo não estava certo. Tentei distinguir qualquer coisa do quarto, mas não conseguia nem ver as mãos agarrando a maçaneta. O que agora não estava lá? Eu estava presa. Devo ter virado na escuridão, embora não tenha me mexido quando entrei. Nesse momento, uma luz do teto piscou. Um único holofote apontando diretamente para baixo, iluminando uma pequena mesa. E nesta pequena mesa havia uma lanterna. Embora eu não pudesse realmente ver para onde estava indo, segui em frente. A luz no teto foi suficiente para fazer meu caminho até a mesa. Ao pegar a lanterna, notei uma pequena etiqueta presa no cabo. Para Meg, da gerência. No momento em que terminei de ler, a luz acima de mim se apagou novamente. Fiquei no escuro. Eu me atrapalhei com a lanterna por um segundo antes de poder ligá-la. Do que parecia ser de todas as direções, um zumbido baixo e estrondoso me cercou. Meu coração batia forte e comecei a girar no mesmo lugar, lançando o facho da lanterna ao meu redor. Não havia nada na sala, mas depois de um tempo, notei algo assustador.
Pode ter sido minha imaginação, mas pude ver uma figura se afastar no último segundo, onde quer que o feixe da luz atingisse. Comecei a entrar em pânico. Comecei a me afastar da pequena mesa, sem nem saber em que direção estava indo. O zumbido estava ficando mais alto, e então comecei a sentir a presença do que quer que estivesse se esquivando da luz. Minhas mãos tremiam violentamente enquanto eu iluminava freneticamente a luz em qualquer direção que eu pudesse pensar. Estava sempre lá, escapando por pouco de volta para a escuridão, todas as vezes, mas estava cada vez mais perto. Meus olhos começaram a se encher de lágrimas. Achei que fosse deixar cair a lanterna de tanto tremer, até que a vi. A luz incide diretamente sobre um pequeno número 4. Estava escrito em um pedaço de papel e colado em uma porta de madeira no canto. Eu corri o mais rápido que pude com a lanterna apontada diretamente para minha frente. Eu podia sentir isso atrás de mim. O zumbido estava ficando mais alto e eu pensei ter sentido sua respiração em meu pescoço. Estava correndo neste ponto. Faltava apenas mais alguns metros em algum movimento. Agarrei a maçaneta, girei e fechei atrás de mim. Eu estava agora no quarto 4. Eu estava fora, eu não estava mais na casa. O que me esperava depois de abrir a porta do quarto 4? O que parecia ser uma caverna. Olhei para o chão e notei algo estranho e perturbador. O chão não era feito de grama, pedra ou terra. Era um painel de madeira. Era o mesmo andar dos quartos anteriores. Este era o quarto 4. De alguma forma, eu ainda estava naquela casa. Havia algumas tochas montadas do lado da rocha ao meu redor, e a caverna além estava escura como o breu. As tochas pareciam que poderiam ser retiradas, então fui até a mais próxima e tirei de sua peça de montagem. Meu corpo estava coberto de suor e lentamente fiz o meu caminho para dentro da caverna. O zumbido se foi, espantosamente, para sempre. Nenhum outro ruído me atingiu dentro da caverna, mas havia uma leve brisa. A caverna parecia durar para sempre e eu estava andando pelo que pareciam horas, até que vi uma fraca luz azul e caminhei em direção a ela, cautelosamente, mas em um ritmo decente. A luz era uma abertura, o fim do túnel. Comecei a andar um pouco mais rápido, sempre detestei espaços apertados como cavernas e túneis. Em alguns momentos, a saída estava a poucos metros, e antes que eu percebesse, estava no final. E era exatamente onde eu estava, o fim, a saída da caverna. Na saída da caverna, o chão descia para um penhasco e não havia outro caminho a seguir. Olhei de volta para a caverna escura atrás de mim. Eu sabia que não havia curvas, era um túnel reto. Eu me virei e olhei para baixo sobre a borda. O que vi fez meu estômago revirar mais do que nunca. O que eu vi foi um oceano, água ao redor e nada mais à vista. A queda devia ser de 30 metros, com uma pequena formação rochosa no fundo. Depois de alguns segundos estudando as rochas, meu estômago revirou mais do que pensei ser possível e meu corpo começou a suar. As rochas formaram um número. As rochas formaram um 5. Eu me levantei e me afastei da borda. Eu odiava alturas. Fui parada por uma parede que não deveria estar lá. Eu me virei e me deparei com uma visão aterrorizante. A caverna havia desaparecido. Eu estava cara a cara com uma sólida parede de pedra, à encosta de qualquer montanha que fosse. Eu tinha que continuar dizendo a mim mesma que ainda estava na casa sem fim. Eu não fui embora. Claramente esta não é uma montanha real, mas parecia tão real. Eu me virei e olhei para o penhasco novamente. Não havia como. Esta casa já esteve bastante bagunçada antes. Eu estava lá fora, pelo amor de Deus. Mas o que esperava que eu fizesse agora era demais. Eu sabia o que significava aquelas pedras lá embaixo. Essa era a entrada da sala 5. Não havia escadas que descessem, nem outros caminhos para usar. Eu estava presa novamente. A casa queria que eu pulasse. Eu afundei no chão. Eu me enrolei em uma bola. Eu não poderia fazer isso. Não havia como eu pular em um penhasco em uma formação rochosa irregular 30 metros abaixo. Minha mente estava dividida em duas. Eu sabia que ainda estava lá dentro, mas meu entorno gritava em meu ouvido o contrário.
Fiquei um tempo ali no chão de madeira. A essa altura já havia perdido a noção do tempo. Depois do que pareceram semanas, finalmente me levantei. Lentamente fiz meu caminho até a beira do penhasco e olhei para baixo. O gigante 5 me provocou para pular. Ele sabia que eu não poderia fazer isso e me provocou. E então o zumbido voltou. O zumbido baixo e distante parecia vir de trás de mim, ressoando dentro da montanha. Não sei o que deu em mim, mas depois de ouvir aquele som, algo dentro de mim se acendeu. Fechei os olhos com força e pulei. O vento soprava forte quando caí, e um medo profundo tomou conta de mim. Eu ia morrer. Eu ia me chocar contra aquelas pedras e morrer. Eles iam me despedaçar e eu ia morrer. Não ousei abrir os olhos, eu simplesmente caí, mesmo com o vento forte ao meu redor. O zumbido agora era ensurdecedor. Eu só queria que acabasse. Eu só queria que acabasse. Eu queria bater nas pedras e queria que acabasse. E então eu parei. Eu não estava mais caindo, mas nunca bati nas pedras. Abri os olhos e olhei em volta. Eu estava em pé, sobre os familiares painéis de madeira da casa. O zumbido se foi e o silêncio tomou seu lugar. Eu tinha conseguido. Eu estava no quarto 5. Não sei como aconteceu, mas eu estava no quarto 5. A sensação de pavor se foi. Eu estava incrivelmente feliz por estar viva. Depois de alguns momentos para me recompor, decidi dar uma olhada no resto da sala. Minha felicidade me abandonou rapidamente. Esta sala estava vazia. As paredes combinavam com o chão. E o teto combinava com as paredes, e as paredes não tinham portas nem janelas. Eu estava em uma caixa lacrada. Eu não estava segura. Eu havia saído do quarto 4, mas apenas para entrar no 5, e não havia como sair dele. Naquele momento eu me perguntei se David tinha estado nesta sala. Eu me perguntei se ele havia pulado daquele penhasco de 30 metros e acabou preso no quarto. E se ele o fez, isso significa que ele saiu. Ele não estava aqui, eu estava sozinha. Ele saiu, e eu também irei. O pensamento de David escapando desta sala me deu uma nova confiança, e um segundo fôlego encheu meu espírito. Eu ia sair desta sala, encontrar David e nos tirar daqui. Eu andei ao redor do perímetro da parede e procurei por qualquer tipo de inconsistência. Nada. As paredes eram perfeitas, apenas um arranhão nelas, e muito menos alguma saída secreta. Comecei a bater em lugares aleatórios nas paredes. Eles eram completamente sólidos. A confiança começou a me deixar. Eu estava ficando sem ideias. E foi aí que ela falou comigo. Maggie, você não deveria ter vindo aqui, Maggie. Eu quase pulei para fora da minha pele, se isso fosse possível. Eu ainda estava de frente para a parede. E a voz vinha do meio da sala. A voz era de uma garotinha. Pelo menos, era o que parecia. Eu me virei lentamente e meus olhos caíram sobre quem falava comigo. Eu estava certa. Era uma menininha loira de não mais do que 7 anos, de olhos azuis claros e um longo vestido branco. Ela sorriu para mim e voltou a falar. Mas agora que você está aqui, vamos jogar um jogo. Havia algo de horrível naquela garotinha. Ela não era assustadora como aquelas garotas de terror nos filmes japoneses. Ela parecia completamente normal. Se eu a visse andando na rua, eu teria simplesmente passado direto. Mas olhando em seus olhos, senti um terror completo. Pular de um penhasco era assustador, mas eu não pularia de 20 penhascos com o dobro de altura se isso significasse que eu poderia voltar 1 minuto olhando em seus olhos sem alma. Depois de um momento olhando, eu finalmente falei. Que jogo? Quem é você? Se você perder, você morre. E se eu ganhar? Ele morre. Meu coração afundou em algum lugar abaixo de meus pés. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo, mas sabia que ela estava dizendo a verdade. Qual será? Nenhum. Não sei onde encontrei coragem para responder essa criança demoníaca, mas cheguei longe demais para deixar David morrer. E se eu morresse, isso tudo teria sido em vão? Não escolhi nenhum dos dois. Mas então eu vi a razão pela qual a garotinha me aterrorizou. Ela era mais do que apenas uma criança pequena. Olhando para ela,
Vi também o que parecia ser um homem grande coberto de pelos, com a cabeça de carneiro. Foi uma visão horrível. Eu não conseguia ver o um sem ver o outro. A garotinha estava à minha frente, mas eu conhecia sua verdadeira forma. Foi a pior visão que eu já tinha visto. Muito ruim. E com isso, ela se foi. Eu estava sozinha novamente em uma sala vazia e silenciosa. Só que dessa vez, algo foi adicionado. Uma mesinha onde ela estava apareceu do nada, como se ela estivesse lá o tempo todo. Havia algo nele, mas eu não poderia dizer de onde eu estava. Caminhei até a mesa e olhei para o pequeno objeto. Era uma pequena navalha, como a que você encontra em um estilete. Estendi a mão para pegá-lo, e ao fazê-lo, um grito saiu da minha boca. Quando minha mão apareceu, vi algo que nunca esteve lá antes. Parecia que algo estava marcado em minha pele, um único número 6. Olhei de volta para a navalha e notei a etiqueta presa nela. Para Meg, da gerência. Pensei que você poderia precisar disto. Depois de ler essa nota, comecei a chorar incontrolavelmente. As lágrimas escorriam pelo meu rosto com mais força do que nunca na minha vida. Eu nunca tinha chorado assim, e acho que nunca mais vou chorar. Eu caí no chão e afundei a minha cabeça no chão de madeira. Eu estava chorando por horas, apenas deitada no chão. E então o choro parou e a depressão se instalou. Eu nem sei o porquê eu estava chorando. Não era sobre David, nem mesmo sobre como eu estava presa lá. Ainda não havia portas nesta sala. Eu ainda estava presa, mas não foi por isso que fiquei triste. Eu estava na depressão mais profunda possível. Depressão completa e sem emoção. Senti-me vazia. Levantei-me do chão e me estabilizei contra a mesa. Meus olhos caíram sobre a navalha e eu a peguei. Eu ia me matar. Eu não aguentava mais. Eu sabia, David estava provavelmente morto e eu estava presa aqui. Havia acabado. Pressionei a navalha contra o meu pulso, logo acima do 6 que havia aparecido em minha pele. Os soluços voltaram e eu apenas fiquei lá, chorando com a navalha pressionada contra o meu pulso. David estava morto. Eu estava prestes a morrer. Nada mais importava e, com um corte profundo, cortei o meu pulso. Imediatamente depois de cortar o meu pulso, eu não estava mais no quarto 5. Eu não morri. Disso eu tinha certeza. A depressão se foi, mas eu não estava nada feliz. As lágrimas ainda corriam pelo meu rosto. A sala em que eu estava era semelhante à anterior, e novamente não tinha portas. Não havia lâmpadas, mas de alguma forma eu ainda conseguia ver tudo com clareza. A sala estava completamente vazia, mas antes que eu tivesse tempo de pensar no que fazer a seguir, escureceu e o zumbido de antes voltou. Eu cobri meus ouvidos em protesto. Estava mais alto do que nunca. Mas acabou em um momento e as luzes voltaram. Só que desta vez, algo foi adicionado à sala. E então eu gritei. Lá no meio da sala, amarrado por correntes e nu da cintura para cima, estava David. Parecia que ele foi torturado. Feridas de faca cobriram seu peito e braços. Dave! Corri até ele o mais rápido que pude. Ele estava consciente. Vi seu peito subir e descer, mas ele não falava. E foi aí que percebi o que estava gravado em seu peito. Caí de joelhos ao vê-lo. O 7 olhou para mim como se tivesse olhos. Ouvi David tentar falar. Levantei-me e cheguei o mais perto dele. David, você pode me ouvir? Meg, o que você está fazendo aqui? Sua voz era leve, mas ele estava falando e eu estava grata por isso. David, eu estou tentando salvá-lo. Como faço para te tirar daí? Havia grandes cadeados nas correntes que prendiam no lugar. Procurei pelo quarto qualquer tipo de chave, mas tudo que encontrei foi uma pequena faca em um dos cantos. O metal era muito grosso para que a faca sequer amassasse. Então, eu o desconsiderei como inútil. Voltei para David. Parecia que ele estava à beira da morte e então senti meu bolso vibrar. Isso me assustou terrivelmente. Tirei o telefone do bolso e, como eu suspeitava, um texto não lido. Abri o telefone. Não sou eu. Eu não sabia o que pensar.
David estava bem na minha frente, mas aquela mensagem era o primeiro número que entrou em contato comigo. É o primeiro texto que recebi de David que mencionava a casa sem fim. Maggie. Eu ouvi sua voz claramente com meus ouvidos em minha mente. Parecia que sua voz vinha de todos os lados. Maggie, você tem que continuar. Do que você está falando? Como? Eu estava cara a cara com David, ou quem quer que estivesse acorrentado aqui. Aquela faca. Ele fez um leve movimento com a cabeça em direção ao canto. Vai buscar. Corri e voltei imediatamente com a faca na mão em meus poucos segundos. Eu não sabia. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas precisava salvá-lo e faria qualquer coisa. Agora, apunhale no meu peito. O quê? Eu fiquei chocada. David ficou ali pendurado, olhando diretamente nos meus olhos. Você tem que passar a faca pelo 7 no meu peito. É a única maneira de salvar nós dois. Não! Eu tropecei para trás. Não, isso não faz nenhum sentido. Maggie! Ele estava gritando agora. Seus olhos pareciam frenéticos ao lado de sua boca. O lado de sua boca se curvou em um sorriso. Maggie, me esfaqueie agora! É o único jeito. Olhei para a faca em minha mão. Minha cabeça parecia estar sendo agitada por um bastão. Eu estava completamente perdida. Fechei os olhos e com força senti a faca em minha mão. Maggie! E com um grito e uma estocada, enfiei a faca no peito de David. Não sei o que deu em mim. Eu só sabia que era o único jeito. Abri os olhos e vi seu rosto. Estava apavorado. Lágrimas corriam pelo seu rosto e David me olhou nos olhos. Por quê? Por que você fez isso? Ele não poderia me enganar. Eu sei que não era David. Não pode ter sido. Ou então eu não seria capaz de esfaqueá-lo. Eu sei que não foi. Seus olhos reviraram quando a vida o deixou. Mas foi quando mudou. O 7 em seu corpo havia sumido e o sangue escorria no chão em uma poça debaixo de mim. O líquido carmesim se estendeu em todas as direções. O círculo quase encheu a sala e comecei a afundar. Tentei me mover, mas não consegui. Era como areia movediça. O sangue chegava aos meus joelhos agora. Por mais que eu tentasse lutar, eu apenas afundava mais. Até meu peito agora. Eu agarrei e arranhei a madeira ao meu redor. O corpo sem vida de David pairava acima, com a cabeça voltada para mim, sorrindo. O sangue atingiu meu pescoço. Eu estava além de apavorada. Em pouco tempo eu estava totalmente submersa na escuridão. E eu caí. Quando acordei, estava fora da casa. Eu podia sentir a terra fria debaixo de mim. Rolei de costas e olhei ao céu noturno. A casa sem fim se elevava acima de mim, completa, com meu carro estacionado no mesmo local. Eu não tinha certeza se deveria rir ou chorar. Eu estava fora. Levantei-me e explanei as minhas calças. Meu corpo ainda tremia enquanto eu caminhava para o meu carro. Mas uma sensação de mal-estar tomou conta de mim. Não havia como escapar. A casa simplesmente não me deixaria ir. Algo não estava certo, eu sabia. Eu sabia que não matei David na 6ª sala, eu sabia que não. Mas ele estava longe de ser encontrado. Enfiei a mão no bolso e tirei meu telefone. Nenhuma mensagem não lida. Mas eu tinha serviço. Eu abri e comecei a enviar uma mensagem para David. Onde você está? Eu escrevi. 1 segundo depois de enviá-la, recebi uma resposta e apertei animadamente. Quarto 10. Seu quarto 7, corra. E o zumbido ensurdecedor voltou. Eu fugi. Eu não sabia para onde estava indo, mas sabia que estava lá fora. Eu sabia que ainda estava na casa. O zumbido sacudiu tudo ao meu redor. Sacudiu as árvores e o próprio ar. Eu só precisava encontrar um 8. Eu precisava encontrar a próxima sala. Essa era a única chance. Os primeiros quartos eram óbvios, mas à medida que avançava, ficava cada vez menos claro aonde os quartos começavam e terminavam. Eu não tinha ideia do que procurar. Qualquer coisa que estivesse um número.
Eu precisava encontrar um 8, eu precisava encontrar um 8, eu precisava... Texto não lido. Seu endereço. O que diabos ele quis dizer? Meu endereço? Deslizei o telefone de volta no bolso. O zumbido estava ficando cada vez mais alto. E foi aí que me dei conta. O meu endereço. Não poderia ser, não. 482, Floresta, LN, unidade número 8. Eu bati o meu carro e abri a porta. O zumbido sacudiu o metal do carro e me pareceu me seguir para dentro. Eu pisei e fiz meu caminho de volta pela estrada de terra em direção ao meu apartamento. Nada disso estava fazendo sentido. Como era o quarto 8 do meu apartamento? Não havia razão não confiar nele. Não demorou muito para chegar ao meu complexo e, honestamente, eu nem lembrava de dirigir. Não era quando você se desliza por um minuto e acorda imediatamente na estrada. Eu nem me dei conta em trancá-lo enquanto corria até a porta da frente. Minhas mãos se atrapalhavam com as chaves quando destranquei o ferrolho e fiz meu caminho para o primeiro corredor à esquerda. Meu complexo era enorme, mas era meu apartamento. Era um dos primeiros à esquerda. Corri o mais rápido que pude, passei 4, passei 5. Minha cabeça estava girando. Esta noite pesava sobre mim como um colete de chumbo. Passou 6. Quando mais eu avançava no corredor, mais distante o zumbido parecia estar. Ao passar pela unidade 7, mal consegui ouvi-lo. E quando parei em frente à unidade, fiquei em completo silêncio. Eu apenas fiquei lá, parada, na frente do meu apartamento. O pequeno 8 dourado estava na altura dos meus olhos. Estendi a mão para a maçaneta e lentamente deslizei a minha chave e girei. A porta se abriu e fui sugada como um vácuo, a porta batendo atrás de mim. Sala 8. Levantei-me do chão e olhei em volta. Era idêntico ao meu apartamento. Se eu não soubesse melhor, teria presumido que estava em casa e que isso era um pesadelo. Minha mente foi para David e me perguntei o que era o quarto 8 para ele. O que a casa mostrava a ele. Eu andei ao redor e estudei a área. Literalmente tudo estava como eu deixei. Até a comida chinesa meio comida do lado da pia. Olhei para a mesa do meu computador, na sala de família. O monitor ainda estava ligado e o ICQ ainda estava funcionando. Aproximei-me e sentei-me diante dele, repassando minha conversa com Peter. Estava lá, palavra por palavra. A casa sabia de tudo. E como? Eu não fazia ideia. Para ser sincera, tentei ao máximo não pensar nisso. A resposta sem dúvida era algo que era melhor não saber. Eu tentei clicar no ICQ, mas não me deixou. O computador simplesmente congelou. Eu cliquei em desligar e nada. Cliquei contra o Alt Del, nada. Apertei o botão liga-desliga do monitor, nada. E então um pop-up apareceu na tela. Foi um bate-papo por vídeo. Eu olhei para a lista de pessoas nela e havia 2 nomes, Meg e Gestão. O feed do vídeo estava ao vivo e tudo que me mostrava era uma parede cinza. Em seguida, uma mensagem da administração apareceu na caixa de texto. Espero que esteja tudo como você deixou. Quem é você? Eu respondi. Aproveite o show. E foi aí que a câmera virou. A câmera focalizou em um jovem amarrado em uma mesa cirúrgica. Ele estava completamente nu e soluçando baixinho para si. A imagem não era clara, mas pensei ter reconhecido o homem deitado ali. Ele era alto, com cabelos castanhos, curto e pele bastante pálida. Isto é o que acontece com pessoas que tentam trapacear. Foi quando percebi quem era. Amarrado à mesa cirúrgica estava Peter Carey, e ele não estava sozinho. Não quero descrever o que assisti naquele momento. Os gritos, os sons que Peter fazia eram diferentes de tudo que já ouvi de um ser humano. Eu não conseguia desviar o olhar. Eu queria, mas acho que era o poder da sala. Não conseguia desviar o olhar. Peter soltou um grito final de gelar a alma, mas não ouvi pelos alto-falantes do computador. Vinha do meu quarto. Meu coração afundou quando eu girei em direção ao corredor. Levantei-me da cadeira e ainda podia ouvir os gritos emanando enquanto caminhava em direção à fonte. Cheguei à porta do meu quarto e os gritos foram substituídos pelo zumbido. Aquele zumbido. Isso me assombrou o tempo todo.
Abri lentamente a porta e vi dentro do meu quarto o que tinha visto no meu computador. Lá estava a mesa de cirurgia, com o que resta de Peter Terry espalhado por cima. Ninguém mais estava lá. Os outros na sala se foram, mas um calafrio desceu pela minha espinha. A gerência estava aqui comigo, apenas uma sala de distância. Aproximei-me da mesa. O fedor era horrível e levou tudo de mim para evitar de vomitar. Eu sabia que estava chegando ao fim. Tinha que ser. Olhei ao redor da sala. Em algum lugar aqui estava a entrada para a próxima sala. Do outro lado da sala, onde deveria estar a porta do meu banheiro, havia uma simples porta de madeira, semelhante às primeiras da casa. Algo estava grampeado na porta, algo comprido e ensanguentado. Eram as entranhas de Peter Terry e formavam um 9 na porta. Eu me senti mal por Peter, mas passei por um inferno naquela noite. Passei direto pela mesa, peguei um longo bisturi cirúrgico e não dei uma segunda olhada no corpo. A porta final estava lá e eu caminhei até ela. Essa noite estava prestes a terminar e eu estava saindo daquele quarto com David. Iria parar quem quer que o estivesse mantendo aqui. A porta se abriu com facilidade e quando entrei, vi o que estava esperando por mim. Era uma sala vazia, parecia uma sala de espera de consultório médico. Havia algumas madeiras encostadas à parede e revistas velhas amassadas em uma cela no canto. Do outro lado da sala, no lado onde entrei, havia uma única porta. Meu coração afundou quando li a etiqueta impressa na madeira. Não era um número, foi uma única palavra: gerência. Eu apertei a faca cirúrgica em minha mão. Tudo bem, estou acabando com isso. Eles estavam do outro lado da porta, eu podia sentir isso, e David também. O zumbido estava mais alto do que nunca. Eu podia sentir isso dentro de mim. Estava vindo de dentro de mim. À medida que eu caminhava, o barulho aumentava, e quando eu coloquei a mão na porta, o som encheu a sala. Tirei a maçaneta e abri a porta. O quarto que me esperava não era o que eu esperava. Era o saguão da frente. O mesmo saguão da frente que começou todo esse inferno. Só que desta vez, havia alguém atrás da mesa. Meu coração pulou do peito quando vi quem era. Era Peter Terry. Olá, Maggie. Peter? Não tinha como. Como? O quê? Quem você esperava? Um fantasma? Satanás? Alguma garotinha loira assustadora? Ele estava sorrindo. Eu não estava. O que diabos está acontecendo aqui? Ah, Maggie. Vamos lá. Apenas pense por 2 segundos. Quem primeiro contou a David sobre esse lugar? Você... Não. Quem te contou sobre o paradeiro de David aqui? Puta merda! Peter, você era amigo dele! Sinto muito, Maggie, mas é assim que gerimos os negócios aqui. Onde ele está? Onde ele está? Ele está aqui conosco, na casa. Ele não vai a lugar nenhum, Maggie. E você também não. Eu não sei o que tomou conta de mim. Eu me perdi. Eu pulei sobre o balcão e empurrei Peter para o chão. Eu o agarrei pelos cabelos e bati a sua cabeça no chão. A faca cirúrgica em minha mão, pressionada firme contra o seu pescoço. Eu queria matá-lo. Eu teria que matá-lo. Ele matou Dave. Maggie, você não pode. Sempre haverá alguém para administrar a casa. Não. Eu desliguei a faca em sua garganta e bati a cabeça ainda mais ao chão. Não, eu não acho que haverá. Com a sua morte, a sala ficou escura. Eu ainda podia sentir a faca cirúrgica, mas não estava mais segurando o cabelo de Peter. Não sei por quanto tempo fiquei na escuridão, mas pareceu séculos. Levantei-me procurando a escrivaninha, equilibrando-me, uma mão na lateral da superfície de mármore. Então as luzes se acenderam. Eu podia ver as janelas do outro lado da sala. Ainda era noite. Olhei para fora e o vi. David estava andando por aí, aparentemente ileso. Corri até a porta e tentei abri-la. Eu estava tão feliz, mas a porta não se moveu. Eu tentei o meu melhor, mas a porta não me deixou sair. Olhei pela janela e vi David começando a descer a estrada de terra. Eu descansei a minha cabeça contra a porta e vi. Meu estômago embrulhou com força. Lá, preso ao meu peito, estava um crachá.
com a palavra gerenciamento. Os tempos na cidade de fazer com que as pessoas vejam coisas que não existem, como se existissem. Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito. E venho lhe convidar para assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço e gostou deste episódio, e gostaria de ver ainda mais episódios com uma qualidade ainda melhor, eu peço para que verifiquem os links na descrição deste episódio, onde você vai encontrar o link para o meu Apoia-se e também a minha chave Pix, para que você possa me ajudar com qualquer quantia. No meu Apoia-se, você ganha acesso exclusivo à comunidade de apoiadores no Discord e acesso aos episódios que só vão ser lançados na semana seguinte. Caso você decida me apoiar via Pix, me mande um e-mail ou até uma mensagem junto ao Pix dizendo seu nome de usuário para ganhar acesso ao Discord exclusivo. Ajudando esse narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. Sempre para o melhor, é claro. Não se esqueçam de verificar a descrição desse episódio. Aqui vocês encontram os links para as minhas redes sociais e e-mail para contato, incluindo um Discord geral para a comunidade. Me mandem um e-mail com perguntas, sugestões, elogios ou hates. Fiquem à vontade para comentarem o que desejarem. E desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. Até a próxima! Irmãos e irmãs, vamos nos reunir ao redor do altar e prestar homenagem àqueles que nos apoiaram em nossa jornada para descobrir o conhecimento proibido das divindades místicas. Suas contribuições são a força vital que alimenta a nossa devoção aos seres antigos que residem além do véu. Através de vossa generosidade, somos capazes de mergulhar ainda mais fundo nos segredos obscuros e distorcidos que estão escondidos nas profundezas do cosmos. Gostaria de oferecer um agradecimento especial aos nossos devotos seguidores, que demonstram lealdade inabalável à nossa causa. Yuri Gonçalves, que vossa devoção aos grandes antigos continue a crescer acima de todas as outras coisas. Renato Vital, que sua rara e singular habilidade profana de devoção e oração possa elevar nossos seguidores para além da grandeza. Clério Borges, o ostensivo e eminente, mesmo entre os grandes e profanos de nossa ordem. Que vossa fé e sabedoria jamais se esgote. Caio Barros, representante da vontade divina dos grandes antigos, um líder com força inquebrantável. Que vossa vontade seja feita nesta e na próxima vida. Vocês provaram ser verdadeiros crentes e honrados em seu compromisso com os antigos. Damos graças aos deuses e a todos os nossos seguidores que compartilham de nossa devoção ao conhecimento proibido. Que nossos caminhos continuem a se entrelaçar enquanto viajamos cada vez mais fundo no abismo.
irmãos e irmãs. Vamos nos reunir ao redor do altar e prestar homenagem àqueles que nos apoiaram em nossa jornada para descobrir o conhecimento proibido das divindades místicas. Suas contribuições são a força vital que alimenta a nossa devoção aos seres antigos que residem além do véu. Através de vossa generosidade, somos capazes de mergulhar ainda mais fundo nos segredos obscuros e distorcidos que estão escondidos nas profundezas do cosmos. Gostaria de oferecer um agradecimento especial aos nossos devotos seguidores, que demonstram lealdade inabalável à nossa causa. Yuri Gonçalves, que vossa devoção aos grandes antigos continue a crescer acima de todas as outras coisas. Renato Vital, que sua rara e singular habilidade profana de devoção e oração possa elevar nossos seguidores para além da grandeza. Clério Borges, o ostensivo e eminente, mesmo entre os grandes e profanos de nossa ordem. Que vossa fé e sabedoria jamais se esgote. Caio Barros, representante da vontade divina dos grandes antigos, um líder com força inquebrantável. Que vossa vontade seja feita nesta e na próxima vida. Vocês provaram ser verdadeiros crentes e honrados em seu compromisso com os antigos. Damos graças aos deuses e a todos os nossos seguidores que compartilham de nossa devoção ao conhecimento proibido. Que nossos caminhos continuem a se entrelaçar enquanto viajamos cada vez mais fundo no abismo.